Paz e graça sejam com os amados em Cristo Jesus. A mensagem que quero compartilhar com os amados tem por título Paraíso Perdido. E usaremos duas escrituras como base. Gênesis, capítulo 1, verso 28. E Gênesis, capítulo 2, verso de 8 a 15. Os irmãos confiram o texto à parte. Santos do Eterno, qual é o propósito de Deus para a terra? Qual é o propósito de Deus para a humanidade? Como Deus foi desafiado? E como será a vida na terra no futuro? O propósito de Deus para a terra é realmente maravilhoso. Deus deseja que ela seja habitada por pessoas sábias e felizes. A Bíblia diz que Yahvé, Deus, plantou um jardim no Éden e fez brotar todo tipo de árvores agradáveis e boa para se comer, boa para alimento. Depois que Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, ele os colocou neste lugar maravilhoso e disse-lhes: tenham filhos e se tornem muitos, encham a terra e a domine. Gênesis 1, 28, 2, 8, 9 a 15. Portanto, o propósito de Deus era que os humanos tivessem filhos, estendessem os limites daquele lar paradisíaco a toda a terra e cuidassem dos animais. Será que o propósito do Eterno de que as pessoas vivam no paraíso terrestre vai se cumprir? Eu falei, diz Deus, e o cumprirei. Isaías 46, 9, 11. Isaías 55, 11. Deus com certeza cumprirá seu propósito. Ele diz que não criou a terra simplesmente para nada, mas a formou para que fosse habitada. Isaías 45, 18. Que tipo de pessoas Deus queria que vivessem na terra? E por quanto tempo Ele queria que essas pessoas vivessem aqui? A palavra responde: os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Salmos 37, versículo 29. Apocalipse 21, 3 a 4. Obviamente, isso não aconteceu. Isso ainda não aconteceu. As pessoas adoecem e morrem. Até mesmo se agridem e matam umas às outras. Algo saiu errado. Algo saiu errado. Mas com certeza Deus não queria que as condições na terra fossem desse tipo que são hoje. O que aconteceu? Porque o propósito de Deus não se cumpriu. Amados, nenhum livro de história escrita por humano pode nos dar a resposta, porque os problemas começaram no céu. Surge um inimigo. O primeiro livro da Bíblia nos fala a respeito de um rival de Deus, que se manifestou no jardim do Éden. Ele é chamado de serpente, mas não era um simples animal. O último livro da Bíblia o identifica como diabo e Satanás, que está enganando toda a terra. E
também é chamado de serpente original. Gênesis 3:1, Apocalipse 12:9. Esse anjo poderoso, ou criatura espiritual invisível, usou uma serpente para falar com Eva. Assim como uma pessoa bem treinada pode fazer com que sua voz pareça ser a de um boneco ao seu lado. Essa criatura espiritual, sem dúvida, estava presente quando Deus preparou a terra para os humanos. Jó, capítulo 38, versos de 4 a 7. Mas, visto que todas as criações de Deus são perfeitas, quem fez esse diabo ou Satanás? Dito de maneira simples, um dos poderosos filhos espirituais de Deus fez de si mesmo o diabo. Mas como isso é possível? Bem, até mesmo alguém decente e honesto pode tornar-se um ladrão. Como é que isso pode acontecer? Essa pessoa talvez permita que um desejo errado se desenvolva em seu coração. E se continuar pensando nisso, esse desejo pode tornar-se muito forte. Daí surge uma oportunidade. Ela talvez acabe agindo segundo o seu desejo. Leiam Tiago 1, de 13 a 15. Foi isso, meus amados. Foi isso que aconteceu com Satanás, o diabo. Pelo visto, ele ouviu Deus dizer a Adão e Eva que tivessem filhos e povoassem a terra e enchesse a terra com seus descendentes. Gênesis 1, 27 a 28. Então Satanás pode ter pensado, ora, se todos esses humanos poderiam adorar a mim em vez de Deus. Assim um desejo errado instalou-se em seu coração. Por fim ele agiu, enganando Eva, por contar-lhe mentiras a respeito de Deus. Gênesis 3, de 1 a 5. Desse modo, ele se tornou o diabo, que significa caluniador. Ao mesmo tempo, tornou-se Satanás, que significa opositor. Usando mentiras e trapaças, Satanás, o diabo, fez com que Adão e Eva desobedecessem ao Eterno. Gênesis 2, 17 e Gênesis 3, 6. Em resultado disto, por fim eles morreram, como Deus havia dito que aconteceria caso desobedecessem. Gênesis 3, 17 a 19. Visto que Adão se tornou imperfeito quando pecou, todos os seus descendentes herdaram dele o pecado. Romanos 5, 12. Pode-se ilustrar essa situação como uma forma para se fazer pão. Se a forma tiver um defeito, o que acontecerá com todos os pães feitos nela? Todos eles sairão com defeitos ou imperfeições. Da mesma maneira, todo ser humano herda um defeito causado pela imperfeição de Adão.
É por isso que todos os humanos envelhecem e morrem. Romanos 3, versículo 23. Quando Satanás induziu a Eva a pecar contra o Eterno, ele estava, na verdade, liderando uma rebelião. Ele desafiava a maneira como Deus governa. Na realidade, Satanás dizia: Deus é um mau governante. Ele mente e priva os seus súditos de coisas boas. Os humanos não precisam que Deus os governe. Eles podem decidir por si mesmos o que é bom e o que é mal. E serão muito mais bem-sucedidos se forem governados por mim. Como Deus enfrentaria um desafio desse? Como Deus enfrentaria um desafio tão insultante? Alguns acham que Deus deveria simplesmente destruir os rebeldes. Será que provaria que o modo de Deus governar é correto? Uma ótima pergunta. Mas será que isso responderia ao desafio de Satanás? Será que provaria que o modo de Deus governar é correto? Pois bem, o senso de justiça de Deus é perfeito. E o senso de justiça de Deus perfeito não lhe permitiria executar imediatamente os rebeldes. Ele decidiu que seria necessário um tempo para responder ao desafio de Satanás, de modo satisfatório, e provar que o diabo é mentiroso. Assim, Deus resolveu permitir que os humanos governassem a si mesmos por um bom tempo sob a influência de Satanás. Por ora, no entanto, é bom pensar: será que Adão e Eva estavam certos ao acreditar em Satanás? Será que Adão e Eva estavam certos ao acreditar em Satanás, que nunca lhes fizeram nenhum bem? Será que tinham motivos para crer que o Eterno, que lhes haviam dado tudo, era um mentiroso cruel? O que você teria feito? É bom pensar nessas perguntas, pois cada um de nós enfrenta questões similares hoje em dia. De fato, você tem a oportunidade de apoiar o lado do Eterno na resposta de Satanás. Você pode aceitar a Deus como governante e ajudar a mostrar que o diabo é mentiroso. Salmo 73, verso 28. E leia Provérbios 27, 11. Infelizmente, poucos dentre os bilhões de pessoas no mundo fazem essa escolha. Isso levanta uma questão importante. Será que a Bíblia realmente ensina que Satanás governa este mundo? Será que a Bíblia realmente nos revela e ensina que Satanás governa este mundo? Quem é o governante deste mundo? Jesus jamais duvidou que Satanás fosse o governante deste mundo. De alguma forma milagrosa, Satanás certa vez mostrou a Jesus todos os reinos deste mundo e a glória deles.
Daí ele prometeu a Jesus: eu lhe darei tudo isso se você me prostrar, se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Em outra versão, tudo isso te darei se ajoelhando me adorares. Lucas 4, 5 a 6 e Mateus 4, 8 a 9. Pense nisso. Se o diabo não fosse o governante destes reinos, poderia ele ter tentado a Jesus com essa oferta? Jesus não negou que todos esses governos do mundo pertencessem a Satanás. Certamente Jesus teria feito isso se Satanás não fosse a verdadeira fonte de poder desses governos. Naturalmente, o Eterno é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do maravilhoso universo. Apocalipse 4, 11. No entanto, em nenhum lugar a Bíblia diz que Yahvé, Deus, ou Jesus Cristo seja o governante deste mundo. Em absoluto. De fato, Jesus se referiu especialmente a Satanás como o governante deste mundo. João 12, 31. João 14, 30. E João 16, 11. A Bíblia até mesmo fala de Satanás, o diabo, como o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4, 3 a 4. A respeito deste opositor, Satanás, o apóstolo João escreveu: o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5, 19. Como o mundo de Satanás será destruído? A cada ano que passa, o mundo fica mais perigoso. Ele está cheio de exércitos agressivos, políticos desonestos, líderes religiosos hipócritas, criminosos endurecidos. Este mundo como um todo é irreformável ao ponto de vista humano. A Bíblia revela que se aproxima o dia em que esse mundo mau será destruído. No Armagedon, a guerra de Deus. Isso abrirá o caminho para um novo e justo mundo. Apocalipse 16, 14 a 16. O eterno Deus escolheu Jesus Cristo como governante de seu reino, o governo celestial,